Olá pessoal, vamos começar agora a aula 5 do nosso disciplina de programação web. A aula agora tem como tema objetivo o CSS. Então vamos entender primeiro o que é o CSS. O CSS ele serve para fazer a estilização dos nossos documentos de web. O interessante da gente utilizar o CSS é principalmente porque você separa as funcionalidades de cada uma das suas tarefas dentro da interface web para cada um dos arquivos e para cada uma das linguagens em específico. Então, o HTML, como a gente viu, ele é específico para fazer a marcação. O CSS vai ser específico para fazer a estilização. É como se o HTML fosse o nosso esqueleto e o CSS fosse a nossa roupa que a gente coloca, se vocês fossem imaginar mais ou menos como uma analogia ao ser humano. Então o CSS vai ser o responsável por deixar as nossas páginas com design atraente para a utilização dos usuários. A aplicação do CSS ela pode ser feita por três formas, ou pela tag style, ou pela tag link, ou pelo atributo style. Vamos entender rapidamente cada uma dessas formas aí, para a gente poder exemplificar. Eu vou estar fazendo uma página aqui com vocês para a gente poder utilizar. Vou abrir aqui meu bloco de notas, e aí eu vou começar aquele mesmo esquema que a gente já está acostumado. Doctype, HTML, head, né? Title, aula 5, body, HTML. Vou salvar aqui lá na minha pastinha, aula 05.html. Então vamos começar aqui. Eu vou pegar e vou criar 4 divs. Cada uma vai ter o seu conteúdo próprio. Na primeira div, o título vai ser, aí eu vou colocar dentro do H1, EAD e FTM. E vou pegar aqui no próprio site do EAD, aqui, eu vou pegar esse primeiro parágrafo que está explicando aqui, esses dois primeiros parágrafos. Cada um deles, obviamente, vai estar dentro da sua tag de P, né, de parágrafo. A segunda div vai ter como tag H1 agora cada um dos títulos. Licenciatura em computação. São os 3 cursos que a gente tem lá. Licenciatura em computação, abre um P. E aí nós vamos pegar o conteúdo lá dos nossos cursos de licenciatura em computação. Licenciatura em computação. Ok. O segundo título, licenciatura em letras. E o terceiro título, licenciatura em matemática. Ok. Vamos verificar como que está nossa página até o momento. Ok, a página comum, né, tem títulos e parágrafos, igual vocês já estão acostumados aí. Vamos começar a aplicar alguma estilização. Então imagina o seguinte, que eu queira fazer alguma modificação sobre esse título do EAD e FTM aqui com o CSS. Para mim poder aplicar essa estilização, eu consigo aplicar ela em 3 lugares diferentes, igual foram comentados. O primeiro é dentro do atributo aqui, dentro da própria tag, se eu colocar o atributo style. O atributo style, ele vai justamente me aceitar que eu coloque qualquer modificação do tipo CSS e ele vai adaptar essa modificação, vai aceitar ela e aplicar sobre a tag. Por exemplo, eu posso vir aqui e utilizar do atributo style aqui, um dos atributos mais simples que é o color, e colocar a color que eu quiser. Por exemplo, eu vou pôr red. Observa que agora eu coloquei a propriedade, depois eu coloquei uns 2 pontos, o nome da cor e o ponto e vírgula para confirmar. Esse é o estilo de cada uma das definições do CSS. Sempre o nome da propriedade, 2 pontos, o valor daquela propriedade e o ponto e vírgula para confirmar. Se eu vier aqui, olha lá, ele vai pegar e já vai colorir de vermelho a minha estilização aqui.
A segunda forma que eu posso vir aqui e fazer, além de fazer por esse style aqui, é dentro da minha read eu criar um atributo chamado, uma tag chamada style. E aí dentro dessa style eu vim aqui e colocar as notificações. Só porque como dentro da tag style eu não estou identificando em qual lugar que eu quero aplicar, aqui eu tenho de escrever como que eu vou aplicar. No caso eu quero aplicar nas minhas tags H1, então eu vou colocar H1 e vou abrir as chavezinhas e aí eu coloco a cor que eu quiser, por exemplo, color, red. Observa que agora eu falei qual o lugar que eu estou aplicando, que é na minha tag H1, e abri e fechei a chave. Para quê? Para que eu possa colocar várias definições de estilo se eu quiser. Coloquei a color red, salvei, ele vai continuar, né? Como nesse caso a gente selecionou a tag H1, em todos os lugares que aparecer a tag H1, vai ser aplicado essa cor red. Então a segunda forma é essa daqui. E a terceira forma, que é a forma mais indicada, é a utilização do link. Como que funciona a utilização do link? Na utilização do link, a gente cria um arquivo em separado. Então eu vou vir aqui e vou criar esse arquivo aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar lá color_red. Quando eu salvar esse arquivo, eu vou salvar ele aqui como sendo, por exemplo, estilo.css, que é a extensão do arquivo CSS. E aí, ao invés de eu colocar a definição dentro do HTML, a gente vai vir aqui e vai puxar link, no caso rel, que é o tipo de relacionamento que eu quero fazer, que é uma style sheet, e o href, que vai ser justamente aonde eu vou buscar. No caso, que eu vou buscar lá do meu arquivo estilo.css. E aí ele já vai estar funcionando automaticamente. Então, o rel indica que eu estou buscando uma folha de estilos e o ref é o nome do arquivo e ele vai estar aplicando. A forma mais correta de fazer é assim, separando por arquivo. Por quê? Porque aí você consegue com que uma pessoa faça essa parte de estruturação da página e outra pessoa faça a parte do design. Você divide melhor as atividades e organiza melhor o seu código. Então nós vamos sempre utilizar dessa maneira aqui, separando o arquivo e fazendo a definição dentro dele. Ok? Então a primeira parte seria as três formas de utilização, a gente já viu aí. No segundo momento, a gente tem aqui, ó, como que a gente faz para aplicar o CSS. A gente tem três características: aplicação pela tag, aplicação pela classe ou aplicação pelo ID. A aplicação pela tag a gente já colocou aqui. Você coloca o nome da tag e aí em todos os lugares que você tem aquela tag aparecendo, ela vai receber aquela modificação. Só porque talvez eu queira que esse título em vermelho fique apenas na minha primeira e não fique nas outras. Então talvez o indicado não seja a gente fazer a aplicação pela tag. E aí a gente tem outras duas formas que a gente pode fazer. Primeiro é a definição pela classe. O que seria uma classe? Quando a gente fala em classes no CSS, a gente está falando uma configuração de estilos que pode ser aplicada em mais de uma tag ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pode ser que eu queira colocar uma formatação nesse primeiro título aqui em cima e outra formatação idêntica nos outros três de baixo. A gente poderia criar uma classe e aplicar para esses três aqui essa classe, que eu colocaria a mesma formatação nos três. E por último é pelo ID, que é a definição do ID único daquele elemento. Então a gente pode vir aqui e fazer pelo ID, ou pela classe, ou pela tag. Vamos fazer dois exemplos aqui. Ó. Primeiro eu vou estar mostrando pelo ID. Como que a gente faz para fazer a aplicação pelo ID? Na aplicação pelo ID é bem simples. Eu pego aqui a tag que eu quero que ela seja aplicada e crio a propriedade, o atributo ID. O atributo ID tem que ter como característica ele ser único na página inteira. Porque se você tiver mais de um ID, ele não faz muito sentido. Então esse ID tem que ser único. Aqui você coloca o nome que você quiser. Por exemplo, título EAD. E aí você vai aplicar a estilização. Quando você for aplicar pela estilização pelo ID, a gente vai utilizar sempre por característica de seleção o símbolo do jogo da velha, o hashtag. Então, basta eu colocar o hashtag e qual que é o ID que eu quero selecionar. No caso, título EAD. Isso está me indicando que eu vou procurar apenas elementos com o ID título EAD e vou colocar a cor red nele. Se vocês observarem quando a gente atualizar, apenas o elemento EAD e FTM vai ficar. E aí, por exemplo, se eu queira colocar nesses outros três aqui uma cor, por exemplo, o verde. Aí eu posso vir e criar uma classe, igual eu falei para vocês. Class, aí, por exemplo, título, licenciatura. E aí eu vou colocar essa mesma classe nos meus três atributos. Título, licenciatura.
class título licenciatura. Aí, para mim poder selecionar pela classe, eu só vou vir aqui e vou colocar com o ponto. Então, se eu quero selecionar a tag, eu não coloco nada. Se eu quero selecionar o ID, eu coloco o hashtag. Se eu quero selecionar a tag, a classe, eu coloco o ponto. Então, título lic, que era o nome lá. Pode observar, inclusive, que ele pega a cor vermelha para diferenciar para a gente, né? Color desse aqui, vamos pôr ela blue, por exemplo. Obviamente, essas cores eu poderia estar colocando hexadecimais, igual vocês já viram RGB e etc. Eu estou só pegando as cores lá por padrão. Observa que aquele que tinha aquele ID ficou vermelho e todos que estavam naquela classe ficaram azuis. Então, o interessante é isso. Se você quer aplicar uma estilização em apenas um elemento, você coloca pelo ID. Se você quer aplicar em vários elementos, você coloca pela sua classe. Ok, pessoal? Vamos finalizar aqui essa aula inicial e na próxima aula a gente vai estar vendo as principais características aí de modificação do CSS. Até mais, pessoal.